muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Nós estamos falando de política. A política, você sabe, né? Muda a sua vida, define a escola dos seus filhos, o seu aluguel. É por isso que nós insistimos que é preciso ouvir várias opiniões, vários lados para você formar a sua. Esta é uma semana atípica, chamada Semana Cheia, né? Com decisões aí no Judiciário, essa decisão sobre o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Também o presidente Jair Bolsonaro, como disse na abertura a Denise, decidiu jogar para o ano que vem a criação daquele Renda Brasil, que seria um Bolsa Família com roupagem nova, né? E a prorrogação desse auxílio emergencial que, olha, salvou o Brasil, viu? Deu uma movimentada boa em todo o país. Nós estamos hoje aqui com o deputado Paulo Teixeira. Ele é do PT de São Paulo, tem uma larga experiência na política, negociador, gosta de bastidores aqui e já desempenhou funções aí múltiplas na política. Foi subsecretário na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, uma das maiores do mundo. Foi vereador em São Paulo, deputado estadual e agora deputado federal por 2 mandatos. Deputado, o senhor está recentemente numa disputa muito forte aí e numa certa, eu diria, contramão aí do processo político. O senhor tenta liberar remédios ali como o canabidiol, né, que são remédios que têm como a origem a cannabis, né, e tem até o THC, que é o alucinógeno da cannabis sativa, e estão entendendo que o senhor está querendo liderar um lobby ali para acabar liberando o uso recreativo da maconha. É assim? Qual é mesmo a história? Pois é, os remédios à base de cannabis curam muitas enfermidades. Mas eles já são autorizados pela Anvisa. Mas custam R$ 2.800. Quem pode comprar um remédio de R$ 2.800? Pessoas que têm 40, tem crianças que têm 40, 50, até 100 convulsões diárias. Tem gente que tem dores crônicas, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, ou estão no tratamento de câncer, tratamento de AIDS e os efeitos colaterais desses tratamentos. Esse medicamento tem que ser acessível, R$ 2.800. Então, o senhor pede o plantio? Por isso que é o seguinte, por que custa R$ 2.800? Porque está proibido o plantio no Brasil. O que o relator, que é o deputado Luciano Dutti, propôs? Esse plantio é um plantio seguro, em estufas, com cerca elétrica, filmagem, rastreamento da planta, declaração, para a indústria farmacêutica, para as farmácias de manipulação, para as associações de pacientes e para a pesquisa. Tudo seguro, para diminuir o custo desse remédio. Esse remédio poderia custar... Aquela bancada de doenças raras apoia? Apoia. As doenças raras estão entre aquelas que precisam desse medicamento e apoiam. Nós temos apoio em todo segmento, temos apoio em pacientes, temos apoio na medicina, temos apoio na universidade, temos apoio na agricultura, temos apoio na indústria, temos apoio no Brasil. É a favor ou contra a liberação do uso da maconha para fins recreativos? Esse tema nós não estamos discutindo agora. Eu estou perguntando... Mas o senhor vai colocar esse tema em discussão? Não, esse tema não será debatido agora. Eu estou perguntando para o senhor qual é a sua posição sobre esse assunto. Sobre a questão, antes, nós vamos regulamentar o uso medicinal da cannabis única e exclusivamente. Sobre o outro tema, eu sou da opinião que todas as substâncias que alteram a consciência têm que estar sob forte regulação estatal. Todas. E se não... Inclusive o álcool. Inclusive o álcool, que não tem uma boa regulação. O álcool anuncia o álcool na televisão. Hoje, o principal problema de drogas no Brasil é o álcool. O álcool se você for em qualquer comunidade nesse país, em qualquer cidade, você tem problema com o alcoolismo. Todas as substâncias que alteram a consciência têm que estar sob forte regulação estatal e não pode ficar sob a regulação do crime organizado. Agora, essa regulação não significa proibição. O senhor é a favor, então, da liberação da maconha, pelo que eu entendi, por exemplo, das outras drogas? Eu acho que a maconha já é liberada no Brasil. Hoje é mais fácil. O uso, né? Contravenção. Não, e também a venda. Hoje é mais fácil você comprar a maconha
do que você comprar medicamento de tarja preta, comprar antibiótico. Isso tem sob controle estatal. Então, a liberação é o cenário atual. A liberação, porque aí é tudo... Hoje todo mundo compra onde quer, ninguém sabe de onde vem. Como diz José Maria, é uma contravenção, então está praticamente liberado, a pessoa vai lá e compra. Isso. E aí, com o Estado regulamentando, o senhor acha que muda completamente essa situação? Eu acho que muda, você restringe, você só diminui a oferta, você faz regulação de qualidade, cobra impostos, fala dos danos colaterais, tá certo? Mas é um tema que não está em debate hoje no Congresso Nacional. O tema que está em debate hoje é unicamente a produção de medicamentos para pacientes que tenham epilepsias, doenças raras, que tenham Alzheimer, Parkinson. Agora, nem todos os casos podem tomar esse tipo de medicação, né? Há tipos de epilepsia, por exemplo, que não é recomendado, ficaria a critério do médico? Sempre a critério do médico, normalmente é utilizado para as chamadas epilepsias refratárias, aquelas que nenhum medicamento se ajusta à pessoa. E tem muita gente que tem convulsões diárias e que essas convulsões são resolvidas com medicamentos à base de cannabis. Eu já vi crianças que não comiam, não andavam, não falavam, e hoje comem, andam, falam, frequentam a escola, nadam. São realidades muito fortes. E não existem outros produtos que podem substituir esse? Existe esse produto só a um preço na farmácia de R$ 2.800, o outro custa R$ 2.000, e importação. Quem pode? O que nós estamos defendendo é quem precisa, se teus familiares precisarem, seus familiares precisarem, ou familiar de qualquer telespectador precisar, o SUS poderia oferecer a um preço módico. Agora, eu não posso fraudar o SUS. E como é que você vê essa reação? Está tendo uma reação muito forte de grupos, inclusive grupos religiosos, do próprio governo, da Secretaria da Cidade, da Família, né? O Osmar Terra tem combatido. O que eu posso chamar isso é de fake news. Porque todas as informações mostram que o projeto, tão bem redigido pelo deputado Luciano Dutti, ele não tem qualquer brecha para o uso pessoal, para o uso recreativo. Não tem uma brecha. Mas tem a planta. Mas é o seguinte, hoje... A produção, né? Mas a produção, a pessoa chega lá, declara que tem uma produção, filma a produção, rastreia todas as plantas, desde a semente até o resultado final. Além disso, ele, para plantar, ele declara que está plantando, portanto, a vigilância tem que ir lá, pode ir lá, o Estado pode ir lá, e ele também tem uma cota de plantio. O Brasil está perdendo tempo em não fabricar esse medicamento mais barato para o seu povo e exportar essa planta para outros países. Essas pautas chamadas pautas de costume, elas foram evitadas aqui nos últimos dias do Congresso Nacional. Eu acho até uma covardia, eu acho que os deputados e senadores são eleitos exatamente para discutir esses assuntos. E outro assunto que está chamando muita atenção é a portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que obriga a mulher que sofreu um estupro e que fez um aborto, obriga os médicos e enfermeiros a dizerem que houve um crime, né? Também me parece lógico, né? Se houve um crime de estupro, tem que ser comunicado. Só sobre o medicamento, Zé Maria, não é uma questão de valor, de costume. Medicamento é uma questão de saúde pública. Quem está querendo confundir é quem está querendo... Quem leva para esse lado. Quem leva para esse lado, porque se você tem um opioide hoje que é feito da papoula, dentro dos hospitais, ninguém está discutindo os opioides. Ninguém está discutindo os remédios de tarja preta. Não, mas, por exemplo, você tem cultivo já para medicamento no Brasil de cannabis. Você tem cultivo... Já tem algumas autorizações. E você tem cultivo para medicamentos. Alguns juízes têm dado. Tem dado. E tem cultivos no Brasil para medicamentos que alteram a consciência. Ninguém está discutindo isso. É uma bandeira política de quem quer desviar a atenção sobre a falta de medicamento no Brasil ou... estão defendendo que o Brasil compre a R$ 2.800 a R$ 2.000 e o SUS
pague essa fortuna para um remédio que podia custar R$200. Agora, tem data para isso entrar em pauta, uma vez que a Câmara está dedicada a cuidar apenas dos Olha, assuntos ontem um relacionados deputado, ali à e Covid? assim, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, o arco de alianças a favor dessa temática vai do DEM, PP, O setor Novo, agropecuário. todo mundo, e também pessoas dos setores que estão ligados aos E dá para aos discutir esse pacientes. assunto em sessão virtual? Dá porque é o seguinte, ontem um deputado, que é o Mitidieri, que é o autor do projeto do Sergipe, o Mitidieri diz o seguinte, essa situação de quem tem alguém dentro de casa que tem 50 convulsões diárias é uma pandemia na vida da pessoa diária. Então, é urgente o acesso a esses medicamentos para quem tem filho autista, para quem tem pessoas com dores crônicas, quem tem pessoas com câncer ósseo, com cirurgias que provocam dores crônicas, com esclerose múltipla que provocam dores crônicas. Essas pacientes precisam desse medicamento de uma maneira acessível e urgentemente, porque ninguém consegue pagar R$2.000, R$2.800. Talvez quem ganhe só com isso hoje é quem tem uma fábrica de um medicamento que custa R$2.800 e quer vender esse preço para o SUS. Sobre a pergunta que eu fiz, o senhor não tinha concluído esse assunto, né? É sobre essa portaria do governo. Então, deixa eu te contar. O Brasil permite o aborto em duas hipóteses. Desde 1940. Três. Desde 1940, duas. E Recentemente depois foi pelo Supremo Tribunal Federal. Quais são as hipóteses? Estupro, risco de vida para a mãe. Agora, o Supremo normatizou o anencéfalo, tá certo? Então, nós temos três hipóteses legais, né? Vejam, vamos para um fato muito específico. Uma menina de 10 anos sofreu violência sexual por 4 anos, dentro de casa, de um parente. Essa menina, o promotor de justiça, o juiz de direito, resolveram, e a família, resolveram interromper a gravidez, protegidos por uma lei que tem 90 anos, 80 anos, desde 1940. 80 anos tem essa lei. Bom, aí esses cidadãos que foram lá fazer auê em frente ao hospital, invadiram o hospital e criaram o maior constrangimento para essa família, para essa menina, para o médico, para o juiz e para todos aí. Bom, o que essa portaria quer fazer? Constranger. Se a lei já permite a interrupção da gravidez nessas hipóteses, a pessoa não precisa passar por um duplo constrangimento. Porque tem que o projeto, essa portaria do Ministério da Saúde, se você não acompanhou, ela permite, me corrija se eu estiver errada, ela obriga a criança, né, ou a pessoa que está ali, a vítima no caso, a assistir uma ecografia, obriga a responder um questionário que geralmente é feito por uma autoridade policial, quando é registrado, né, um estupro ou algo desse tipo, e isso tudo dentro de um hospital. Quer dizer, ainda obriga o hospital a comunicar à autoridade policial que está obedecendo a uma autorização judicial. Ou seja, chover no molhado, porque você já está autorizado pela justiça, para que tem que avisar a polícia? É isso. Né? E é um constrangimento, porque se a pessoa já passou... Os assistentes sociais reclamam muito disso, os psicólogos também, porque dizem que é mais uma exposição para uma pessoa que já foi vítima de uma violência e que está ali para ver se consegue ter ali teve uma decisão judicial que a permite praticar um ato desse. E outra coisa, se ela já está com decisão judicial, todo o aspecto da vontade já foi resolvida. Ela não precisa ver ecografia novamente, porque ela já resolveu o tema da sua decisão, né? Então, é colocar um constrangimento. Isso aí é uma coisa inaceitável. Eu acho que inconstitucional. Essa portaria vai sofrer... Você não pensa no direito, você não pensa no direito
a vida que o feto tem, não? Olha, A Constituição, inclusive... É porque é um assunto garante. muito complicado, Olha, deputado. deixa Eu, eu- como católica, é uma coisa Deixa que eu não conversar passa pela uma minha coisa para cabeça. você. Tem duas hipóteses na legislação brasileira que permitem a interrupção da vida. Duas. A primeira é a hipótese de estupro, que é esse caso dessa menina de 10 anos. A segunda, risco de vida para a mãe. Você está discutindo... Que no caso dela eram as duas coisas. As né? duas coisas, com a menina de 10 anos, ter um parto desse tipo. Esse aspecto já está resolvido na legislação brasileira. Não cabe a mim discutir mais. Já está decidido há 80 anos. Revirar esse aspecto é voltar 80 anos atrás, que a sociedade brasileira já decidiu, já discutiu, já resolveu. É um retrocesso, na minha opinião. Deputada, a Denise lembrou muito bem aí sobre o processo que estamos vivendo, acabou jogando o Congresso Nacional numa situação inédita. As sessões estão sendo realizadas de forma remota, né, pela internet. Isso empoderou muito os presidentes da Câmara e Senado, as comissões permanentes, que são os locais próprios para esse tipo de debate, não estão funcionando. Mudou o Congresso Nacional, né? O Congresso mudou. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. O Congresso Nacional teve um papel decisivo nesse país durante a pandemia. De onde veio o ajuda para os estados, 65 bi do Congresso Nacional? De onde veio o auxílio emergencial de R$ 1.200 para as famílias, que muitas recebem R$ 1.200 quando têm filhos, ou recebem 600? Do Congresso Nacional, o Bolsonaro propôs 200. Depois o Bolsonaro vacilou para prorrogar, nós embutimos na lei a prorrogação por 60 dias. Ele vacilou no valor, a gente embutiu na lei o valor de R$ 600. E agora não acabou a pandemia. Não tendo acabado a pandemia, não tem sentido diminuir o valor do auxílio emergencial. Eu acho que o Congresso Nacional vai votar R$ 600. Além disso, o Congresso Nacional botou dinheiro para a cultura, Lei Aldir Blanc. O Congresso Nacional aprovou um Fundeb de 23% da União. O Congresso Nacional se agigantou nesse processo de pandemia. Está trabalhando como nunca. Ok, nós vamos para o nosso último intervalo. Eu convido você a continuar aqui com a gente, que ainda tem muitos assuntos para a gente discutir aqui hoje. Voltamos em 2 minutos com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo.